Bem-vindo à terceira temporada do MIP Talks, o podcast oficial do programa MIP Experience. Aqui você encontra conversas com quem está transformando o campo e o mercado por meio do uso correto de biológicos, boas práticas agrícolas e inovação sustentável. Acesse mipexperience.agr.br e saiba mais. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast MIP Talks, que é uma realização do programa MIP Experience. Aqui nós recebemos sempre convidados muito especiais que discutem conosco sobre diferentes pontos de vista, as boas práticas no campo, o uso de tecnologias da inovação que levam o produtor a produzir sempre bem, melhor, com um olhar sempre, claro, técnico, econômico, mas também com olho na produção do alimento seguro e sustentável que chega até as gôndolas do supermercado e até as nossas mesas como consumidores. Hoje eu tenho um prazer muito grande aqui de receber o Alexandre Pimenta, que é CEO da TrapView, né? Alexandre, seja muito bem-vindo. A sua participação aqui conosco vai ser muito importante para trazer uma visão agora também da indústria, né, de monitoramento. Perfeito. Aqui para a gente nessas discussões. Sejam muito bem-vindos. Gostaria que você começasse se apresentando aqui para o pessoal que está conosco. Super, Marcelo. Obrigado. Acho que, primeiro de tudo, agradecer o convite. Eu acho que para mim é um privilégio estar aqui, né, no MIP Talks. É um podcast muito bacana, que eu acompanho também. Que joia. E a gente já está aqui no episódio 55, né, que você comentou. Exato. Já na segunda temporada. Né? Terceira temporada? Puxa vida, terceira temporada. E realmente, no que eu tenho acompanhado, de um portfólio de informação muito legal, onde você consegue envolver toda a indústria. Então a gente vê aqui produtor participando, indústria, consultor, o varejo. Então realmente para mim é um privilégio poder participar hoje aqui, falar um pouco da TrapView, falar de monitoramento digital, né? E realmente aí levar informação, poder, quem sabe, contribuir um pouco aí com todo esse ecossistema que você tem articulado tão bem. Então, parabéns pelo trabalho. Esse é o ponto, né? Trabalhar com um ecossistema não de forma isolada, gerando valor aos diferentes elos da cadeia, é isso mesmo. Cara, muito obrigado também pela sua participação. Até aproveitar que você me falou, né, episódio número 55, né, convidar todos aí que estão acompanhando, né, que acompanham o MIP Talks a revisitar aí as nossas plataformas de streaming. Lá nós temos muita conversa, até muita água já passou aí debaixo dessa ponte. Que legal. Deixa eu vou apresentar, aproveitar aqui. Conta um pouco mais aí, quem é o Alexandre, o que você... Tudo bem, então vou aqui oficialmente me apresentar aqui. Então eu sou Alexandre Pimenta, né, sou natural de São Paulo. A minha jornada na agricultura já é uma jornada já de alguns anos já, né? Então já são quase 20 anos em lideranças, empresas como Dupont, como Bayer. Também tive a chance de liderar a Climate Field View. E durante essa jornada, uma coisa que sempre assim, eu fui conectado sempre com inovação. Desde lá de trás, eu tive a chance de trabalhar com lançamento de produtos importantes, até hoje no mercado, fungicidas, inseticidas, que no final também é inovação para o agricultor, né? Depois disso, eu consegui participar de outras frentes importantes do agronegócio, como criação de marketplaces, estratégias diferentes de acessar o mercado, levando de forma inovadora os produtos das empresas que eu trabalhei, né, pro agricultor. E também tive a chance de liderar uma plataforma digital, que é a Climate Field View, que é o primeiro e um dos únicos unicórnios do agro no mundo. Né? Eu acabei liderando essa operação aqui para a América Latina. E mais recentemente, ainda conectado com toda a questão de inovação, de estar próximo ao campo, próximo ao agricultor, liderar a TrapView para a América Latina. Então essa jornada começou ano passado e é onde eu estou aqui até agora. Muito bom. Alexandre, conta um pouquinho para a gente, um pouco mais agora sobre... De onde vem a TrapView? É uma empresa europeia? Conta um pouco da história para a gente, acho que isso é legal. Europeia, tá? Europeia. É um país que está ali ao lado da Itália, né? Eu também tive que revisitar até minha geografia ali, porque a Eslovênia para mim era um pouco mais para cima. Tá? Então, é um país da Eslovênia. Né? A Eslovênia é um país pequeno ali, próximo à Itália, pertencia um pouquinho de cultura geral aqui, a antiga Iugoslávia, né? E como é um país pequeno, ele acabou investindo muito em inovação, em hubs de inovação, em tecnologia, e de ali que saiu a TrapView, tá? A TrapView, ela nasceu 15 anos atrás, né, muito focada em software, né, em toda a questão de visão computacional. No primeiro momento, servindo o governo esloveno. O governo esloveno, como a gente tem em outros países, tem toda a questão de rastreabilidade dos rebanhos, então, questão de
vacinas e outras formas de você ali fazer a gestão dos rebanhos. A TrapView tem um software até hoje que faz essa gestão, só que acabou depois buscando oportunidades também no mercado agrícola, então foi reduzindo o animal, né? Começou com rebanhos maiores até chegar hoje nos insetos que a gente tem hoje, né? Pequenos insetos que a gente, através de inteligência artificial, através de visão computacional, reconhece esse inseto dentro da armadilha, né, e manda essa informação todos os dias para o agricultor, para o consultor, para poder realmente buscar o melhor manejo integrado das pragas. Perfeito. É uma empresa multinacional? É multinacional. Hoje a gente está em 50 países do mundo, né, eu lidero aqui as operações para a América Latina, então a gente tem clientes no Brasil, Argentina, Paraguai, Chile, Peru, inclusive até na própria América Central também a gente acaba atuando, então realmente é um portfólio grande de países que a gente atua, e hoje são 60 pragas, Marcelo, 60 pragas que já estão treinadas, assim, a nossa IA já treinada para poder reconhecer e mandar essa informação para o agricultor. Perfeito. Antes de entrar na tecnologia em si, eu queria ouvir de você, né? Eu acho que um ponto importante que tem sido discutido aqui, talvez desde o primeiro episódio, né, do MIP Talks, é a dificuldade de se implantar programas de manejo de pragas. Hoje nós enxergamos, depois desses 50 episódios, todos esses anos de trabalho, nós enxergamos que o manejo de pragas, na verdade, é um conjunto de práticas, e hoje nós falamos muito na agricultura regenerativa. É um conjunto de práticas dentro da agricultura regenerativa, ao lado da questão da saúde do solo, agroecossistema, etc. Mas o primeiro passo para implantar um programa bem sucedido de MIP no campo é o monitoramento, é o reconhecimento das pragas. Perfeito. No entanto, já até meio que uma provocação, até ouvir de você, porque você acho que é uma das pessoas que pode nos dar mais pistas, né, com relação a como é que nós estamos hoje com relação ao olhar do produtor. O produtor que nos anos 70, 80, 90, batia pano, ainda bate pano na soja, ia para campo e tentava reconhecer, encontrar as pragas, tinha dificuldade porque a diversidade de pragas é tão grande, então reconhecer corretamente, né? Não só monitorar, mas reconhecer as pragas corretas, né? Como é que está essa questão hoje sobre o seu olhar, sobre o olhar da TrapView, que veio para o Brasil há quanto tempo, Alexandre? 3 anos e meio. 3 anos e meio, mais ou menos. Ela está introduzindo no país tecnologias de ponta e avançadas de inovação. Perfeito. Mas antes de tudo isso, como é que está o olhar do produtor para com o monitoramento, que é o primeiro passo do manejo de pragas? Perfeito. Não, ponto, como você já mesmo disse, Marcelo, acho que a base, né, para o MIP vem de dados, né? E para dados você precisa ali, dessa maneira, organizar o processo para poder coletar esses dados, né? Eu acho que talvez assim, eu parto até aqui da sua pergunta, acho que primeiro assim, MIP para mim é um assunto sério. Sério por quê? Né? Se a gente pensar hoje quantos milhões de toneladas que a gente não perde de produção devido ao ataque de pragas, né? Quantos bilhões de reais que a gente não perde, né, de produção, de venda que poderia acontecer ali devido ao ataque de pragas. Então realmente é um tema importante. Eu tenho certeza que qualquer agricultor que a gente converse, né, seja de frutos e vegetais, seja de algodão, todos vão posicionar que realmente uma gestão de pragas é importante, né? Por outro lado, a gente vê que dentro de uma produção você tem N outros fatores para poder você cuidar, tá certo? Acho que o manejo de pragas é um deles, mas você vai desde a comercialização, que variedade que eu vou plantar, que eu vou comprar. Então tem ali, né, centenas de decisões que o agricultor tem que tomar dentro ali do... Um universo muito mais amplo que o manejo do fitossanitário, correto. Só que a gente pensa hoje, talvez, em pragas relevantes, existe uma atenção maior, né? Se você vai desde o bicudo no algodão, né, eu não conheço nenhum cotonicultor que não faz monitoramento para bicudo. Por quê? Se não monitorar, não tem produção para isso, né? A gente vê também para a parte de HF, onde você tem ali a fruta chegando, né, ao supermercado, tem toda a questão de qualidade, fora a questão de produtividade, que é importante, mas você tem outro elemento a mais, que é a questão como é que essa fruta chega até ali, como aquele legume chega até ali, né? Então o monitoramento para você não ter um dano da praga é fundamental, para você realmente ali, realmente entregar um produto de qualidade. Então se a gente pensar nesse ecossistema, eu diria que para as pragas principais, a maioria das culturas, dos produtores estão ali monitorando, talvez um jeito ainda muito analógico, né? Acho que assim, que você falou bem, a TrapView já tem 15 anos, no Brasil 3 anos e pouco, né? Mais ou menos, a gente avançou bem em várias culturas aqui no Brasil, mas ainda é um mercado analógico, vamos chamar assim, né? Onde você tem o desafio de ter que definir, né, primeiro quais são as pragas que você vai monitorar, porque também
tem bastante praga, né? Por causa da cultura, tem diverso. Então, quais são aquelas pragas primárias que realmente vai fazer um dano econômico ou de qualidade na sua produção? Praga A, B e C. Então, para essas pragas, até dando um plano de certificação e tudo mais, você tem que fazer um plano, né, orquestrado para poder ir lá, monitorar, mas ainda dentro do ambiente muito analógico, que você coloca lá as armadilhas analógicas, você tem os pisos adesivos, né, coloca o feromônio, tem outros tipos de armadilha que são através de cor também, né? Mas tudo depende do quê? De uma pessoa ir lá, poder revisitar essa armadilha, poder contar os insetos, registrar no Excel, num caderno, no aplicativo, um caderno de campo, seja o que for. Então a gente vê ainda que é um ambiente bastante desafiador e se a gente pensar muito na escalabilidade do MIP, ele passa por tecnologia. Porque se a gente quiser realmente ter o dado ali na hora certa, no tempo certo, na qualidade, na consistência, você vai precisar de um exército de pessoas ali que na hora que você vai, né, para a questão de rentabilidade, de custos, fica inviável, né? Sim. E que é aquilo que desanima o produtor, né? Isso que a gente sempre está falando aqui. O produtor hoje já consegue enxergar isso. Como é que vocês estão avançando, trazendo essa tecnologia? Acho que até dando um passo antes aí desse, Alexandre, até pensando ainda na sua carreira e como você chegou até onde você está e como é que foi esse ajuste, né, de entrar numa empresa, você trabalhou em várias empresas multinacionais e defensivos, né? Sair do controle do defensivo químico e ir para uma outra área, uma área de monitoramento, né? Como é que se deu essa transição aí? Até conectando com o que eu falei no começo, né? De certa maneira, eu sempre estive envolvido com inovação. Né? Quando você vai lá e traz um novo inseticida com modo de ação diferente, que a dose, em vez de ser 1 quilo, são algumas gramas que você tem por hectare, você está falando de inovação. E o manejo que o agricultor vai fazer para aquele produto novo é diferente. Ele estava acostumado, de repente, a aplicar um produto inseticida lá e a praga já morria na hora. Tem outros modos de ação. Então, sempre, de certa maneira, eu tive conectado com jeitos diferentes de fazer as coisas, né? Você levar uma cultura diferente, porque no final a gente está falando de processo, de cultura. A pessoa está acostumada a fazer o processo de uma forma e agora fazer de outra. Então, isso vale para uma armadilha, para o inseticida, né? Para você trazer um biológico ali também que vai entrar no manejo. É diferente o jeito de poder... Né, levar isso. Então, essa transição, sem dúvida que eu tive que aprender, mergulhar mais o que é monitoramento, né, conhecer o MIP Talks e conhecer outras coisas, mas no final, a gente está falando de cultura, de processo, de pessoas, né, talvez muda, talvez o meio é outro, né, mas talvez os problemas sejam similares. Similares, isso é interessante. É exatamente por isso, você falou bastante inovação no início da sua apresentação. Eu acho que exatamente a inovação é essa questão, é o elo, né, que trouxe até a TrackView agora, com esse desafio. Sim. Bom, se o produtor, se é importante, queria ouvir de você, por que o monitoramento é o coração do MIP, né? Sem o monitoramento é difícil você estabelecer um programa de... Por que isso? Como vocês têm trabalhado essa questão? Legal, então assim, até indo aqui para as conexões básicas, né, que a gente até falou já um pouquinho, dados são fundamentais. A gente tomar decisão sem dados é arriscado. Acho que a gente, no nosso dia a dia, a gente não toma decisão sem dados, né? Então, seja desde o despertador de manhã, né, de dar um alerta, né, tá certo? Você tem ali a informação, de certa maneira, te ajudando, né, da sua programação, no seu planejamento da sua empresa. Então, dados sempre estão ali conosco, né, para apoiar as decisões do dia a dia. Então, acho que isso vale tanto para a nossa vida pessoal, como também para os negócios. Quando a gente fala de MIP, não é diferente. Não, como é que eu vou aplicar um produto ali? Hoje, o que a gente, na verdade, tem, né, e você conhece muito melhor do que eu até, é um ambiente que é muito calendarizado o processo de pulverização, né? O que acontece é que a agricultura, ela nunca foi linear, tá certo? Então, assim, você não combina o dia ali, então começa a chover no dia 20, vai germinar no dia 5, eu vou aplicar no dia 7, não funciona desse jeito, né? Então, nunca foi desse jeito. Hoje, eu diria que o desafio é maior ainda. Por quê? Porque você tem toda a questão climática, que você tem menos previsibilidade, né, de questão de ciclo de chuva, de temperatura e tudo mais, e tudo isso tem implicações no ambiente produtivo e, obviamente, com o surgimento de pragas, né? Então, esse é um desafio. Outro desafio que para o Brasil é um baita de um privilégio, mas, por outro lado, um baita de um desafio, o que é? É você estar num clima tropical, que a gente consegue ter várias safras durante o ano. Então, a gente tem, né, o maior, talvez seja todo o complexo soja, milho, mas a gente tem dentro do HF, tem lá a região de Petrolina, por exemplo, você chega a fazer 3 safras de uva por ano. Então, você tem assim, o campo está sempre verde, o que é ótimo para a gente, né? Por outro lado, o que acontece? Você tem muito mais pressão de pragas. Então, você sai do milho, né, Spodoptera que está na soja, vai para o milho também. Então, como é que você consegue, né, dentro de um ambiente produtivo complexo e sofisticado como esse, como é que você consegue trabalhar? Então, no final,
voltando à sua pergunta, dados, eu preciso de dados, eu preciso saber como é que estava o meu nível de infestação quando eu estava ali com a minha cultura da soja, né? Como é que eu fiz o manejo disso, porque daqui uns dias eu vou entrar com o milho, tá certo? Então, como é que eu fiz o controle da população? Então, eu usei, né, um produto A, usei um vírus, usei, né, outros produtos que eu posso fazer para poder fazer o manejo de todo o ciclo dessa praga, mas com dados, né, para realmente poder, a gente no final, conseguir ter economia, né, no que vai aplicar, ter mais produtividade, com isso ser uma cultura mais rentável. Então, é mais ou menos por aí o caminho que a gente pensa. Como é que a TrapView, uma empresa de 15 anos, europeia, Eslovênia, mais de 50 países, agora no Brasil, né? País de dimensão continental, clima tropical, uma diversidade enorme em termos de até, nós já falamos aqui, né? Temperaturas, questões climáticas, mas também de vegetação e culturas, etc. Como é que essa empresa, né, em 3 anos aqui no Brasil, qual a estratégia para ela adaptar os seus produtos, as suas tecnologias aqui no Brasil? Legal. Como é que tem sido essa construção que você tem liderado, Alexandre? E até acho que vou até aproveitar aqui um minutinho, Marcelo, até explicar um pouquinho o que é a TrapView, né? Isso, então, perfeito. é até uma boa. Vamos lá. Então, a TrapView, o que a gente leva de solução hoje para o agricultor? Então, são armadilhas, né? O pessoal normalmente conhece as armadilhas que usam no campo de forma analógica, são as Jacksons, as Deltas, né, que a gente tem. Então, a TrapView, como o negócio dela 100% é armadilha, então a gente hoje tem mais de 10 modelos de armadilha, porque cada inseto tem uma característica diferente. Então, para você poder capturar mariposa de Spodoptera, é um modelo de armadilha. Para você capturar a diatreia lá na cana, é um outro modelo de armadilha. Então, o time nosso lá de pesquisa, desenvolvimento, de design, sempre está buscando ter o melhor desenho de armadilha para ter a melhor eficiência na captura do inseto. Tá? Então, a gente já parte por aí. Então, quando a gente for lá olhar uma armadilha, né, para tuta absoluta ou para são diferentes, porque a gente tem comportamentos distintos, apesar de ser lepidóptera no final, mas o comportamento é diferente. Tá certo? Então, parte por aí. Então, uma vez que você tem, então, uma armadilha bem desenhada, vamos chamar assim, né, está localizada no campo, e as armadilhas são pensadas para serem autônomas. Tá? Então, toda armadilha ela já está conectada com a rede celular, então a gente tem vários tipos de conexão, com todas as operadoras, várias bandas de conexão, então ela já é uma armadilha conectada para quê? Para todo momento ali, o mini computador que está dentro da armadilha poder tirar as fotos todos os dias e já mandar direto para a plataforma. Então, todos os dias a gente tira a foto, dentro desse sistema, as imagens ali, o próprio sistema de IA, de inteligência artificial, já reconhece o inseto que está ali dentro da armadilha e já manda a foto todos os dias, já com o inseto ali marcado, então a gente fala, puxa, hoje Ceratides capitata, que é um mercado que a gente atua, hoje teve 15 moscas, amanhã teve mais 5, mais 10, então toda essa informação ela é fluida e fica dentro da plataforma. Fora isso, ela foi pensada para ser autônoma, então ela tem o carregamento via bateria e painel solar, então não precisa estar carregada na energia normal da fazenda, tá? Então no próprio campo funciona muito bem. A gente tem ali acoplado também, Marcelo, sensores de umidade e de temperatura. Por quê? Porque a gente já começa a correlacionar as capturas diárias, né, com a temperatura acumulada, até para já pensar como nos próximos dias vai estar evoluindo as questões de clima e temperatura, para a gente poder ter algoritmos de previsibilidade, para falar, olha, com base nas capturas que você está tendo até agora, com base na biologia dessa praga, o seu nível de infestação vai estar nesse número. Então, com isso, o agricultor vai poder, o consultor, a cooperativa, né, acho que são vários usuários que podem usar a TrapView, vai poder tomar atenção, puxa, esse nível vai ficar muito alto, vai ficar acima do dano que eu gostaria que tivesse, né? Tá fora do controle aqui. Então, eu vou lá decidir, um produto biológico, um outro tipo de controle, se está na hora ou não de poder aplicar. Então, isso é uma outra forma. E para fechar, acho que um desafio grande, você perguntou muito de escalabilidade, de uso no campo. Hoje, as armadilhas convencionais, você tem lá o piso delta, na hora que já está muito cheio de mariposa, alguém tem que ir lá e, além de contar, você tem que substituir o piso. No caso da TrapView, ela tem um sistema que, inclusive, é patente da TrapView, que é um sistema de autolimpeza. Então, quando tem ali já carregado de mariposas, e a gente, obviamente, vai ver as fotos, o sistema automaticamente já roda ali o piso e já fica limpo novamente. Então, acaba sendo um sistema completamente autônomo, tanto de ponto de vista de conexão, de autolimpeza, de tirar as fotos, né? Então você consegue ali entregar uma solução completa de monitoramento. Você está falando aqui, você sabe que eu sou engenheiro agrônomo, né? Eu sou entomologista, tenho minha pós-graduação, mestrado, doutorado em entomologia, né? E você está falando em graus dia, você está falando de desenvolvimento, eu estou imaginando que uma estação como essa, ela é um pesquisador em campo, né? É alguém que está tomando nota o tempo todo, porque não só acumulando dados, né? Já te dando respostas, isso é interessante. Então, nós não estamos saindo só do analógico para o digital,
Nós estamos saindo do analógico para um sistema super inteligente que traz essas avaliações e te ajuda na tomada de decisão. Correto. Porque no fim do dia, a tomada de decisão é o momento correto e a forma correta de se aplicar o produto, seja um químico ou um biológico. Sei. Né? Aqui nós sempre falamos dos bioinsumos, né? Que ajuda o produtor a ter o melhor resultado no fim do dia. Né? Correto. Então essa transição do analógico para o digital, ela vai muito mais do que apenas a ferramenta que te entrega muito. Né? Isso é espetacular. E o produtor brasileiro, ele está conseguindo enxergar isso, porque não é só, novamente, né? Não é só ir lá e contar a mariposa, porque quando é analógico, você vai lá, conta a mariposa, depois você volta para o escritório, vai tabular os dados, É isso aí. depois que você vai tabular os dados, você vai fazer a interpretação, nem sempre o produtor entende muito bem como fazer a gestão dessas informações, porque nós temos que chegar nos níveis de dano, nível de controle, nível de dano. Então, acho que a armadilha ela te dá todas essas respostas, né? É verdade. É até bom, já um tema que já se fala há muitos anos, há 15 anos atrás pelo menos, se falava assim que os dados é o novo petróleo. Né? Essa é uma frase que já é uma frase antiga, inclusive, já, né? 15 anos já é meio antiga, já podemos falar que é antiga. E o que é verdade, acho que os dados são o novo petróleo. Agora, o petróleo em si, o que você faz com o petróleo? Nada. Né? O que vai ser? O petróleo talvez vai virar asfalto, pode ser um começo, vai virar fertilizante, vai virar um plástico, vai virar combustível, vai virar gás que vai, né, tocar uma indústria. Então, por aí você começa a ver valor no petróleo. O petróleo em si não vale nada. Eu acho que é a mesma coisa para os dados, né? Mesma coisa para os dados. Então, sim, acho que a gente tem hoje um ecossistema que pode brindar vários dados para o agricultor, né? Mas isso está muito conectado com essa gestão que a gente está dizendo. Não basta só você ter o dado. Você olhar para o dado ali não usar para nada. Então, tanto é que o nosso conceito aqui, você tem que fazer o monitoramento, né, fazer toda essa análise e depois buscar transformar isso em alguma ação. Então passa muito a questão do monitoramento, passa também por uma gestão. Até outro dia acho que você teve um podcast aqui do Lean, né, falando um pouquinho de processo e tudo mais, até ouvi um pedaço lá muito bacana, porque no final também tem a ver com o processo. Sim. Como é que você leva esse dado, junta a sua equipe, analisa a tendência, analisa os dados, porque muito você trouxe aqui a questão da operacionalização e tudo mais, esse às vezes acaba sendo limitante de tecnologia, porque se isso não está conectado com a operação, com os fluxos, você acaba tendo uma tecnologia bacana que não é usada. Então, tem que estar dentro de um programa. Puxa, semana passada tivemos tal tendência, né? Senta com o time de campo, com o time de operação, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer o monitoramento disso aqui nessa próxima semana? Com um foco maior em qual área? Qual tipo de produto que a gente vai ter que aplicar? É mais ovoposição? Está mais avançado aqui a questão de infestação? Então, existe toda uma discussão em cima disso, mas no final tem que aterrissar em uma tomada de decisão, né? Tomada de decisão. Você tem, acho que, colaborado aí com consultores em diferentes regiões, né? Qual o papel do consultor nessa construção da TrapFood? Fundamental, porque eu vejo que o papel do consultor, o próprio papel, né, do próprio coordenador, o consultor da cooperativa, as próprias revendas que estão no Brasil, a gente tem um corpo técnico bastante importante no Brasil que tem apoiado demais o agricultor, porque até um pouquinho do que a gente já falou lá atrás, são muitas decisões, né, que têm que ser tomadas. Né? Então, ali você, de repente, só contar só com o próprio agricultor para tomar toda a decisão é difícil, porque para qualquer ser humano seria difícil, né? Então, você ter o apoio de gente que é especialista nessa questão de manejo, como tem outras frentes também, com fertilidade, outros, é fundamental. Então, o consultor, né, a gente tem conversado bastante com eles valorizam demais esse tipo de tecnologia, porque, primeiro, ali acaba sendo, né, uma informação que vem já direto do campo, 24/7, né, por mais que a TrapView, é até importante trazer isso, a gente não vê que a armadilha substitui 100% um monitor de campo, não vejo isso, mas ela potencializa esse monitor de campo. Por quê? Porque você vai ter informação muito mais rápida aqui na sua mão. Se você tiver que fazer alguma investigação em loco, você já sabe exatamente onde você vai, porque você já teve a informação da sua rede de monitoramento ali, porque hoje a gente brinca muito de pulverização, que ela é calendarizada, mas em muitos casos o monitoramento ele é calendarizado também, porque você pega grandes fazendas aí, ou mesmo o HF também, você acaba definindo qual o talhão que você começa, para onde você vai, é calendarizado esse processo, né? No momento que você tem armadilhas ali que estão no teu campo espalhada, ela inclusive serve para direcionar o teu time para onde começar. Você pode até ter um roteiro para começar. Interessante essa começa aí pelo roteiro. Esses já seriam dos diferenciais? Sim, sem dúvida. Já seria para poder... A gente tanta questão de, né, entender a questão das dinâmicas de população, de infestação que está ali, mas um outro elemento é esse, é de você poder, inclusive, direcionar o seu time de monitoramento onde ir.
por onde começar. Você pode até ter um roteiro, Entendi. mas tem o seu roteiro dinâmico, porque você vai lá no talha 1, virou as costas, aí tá no 5, só que o 1 começou a ter mais infestação porque a armadilha te avisou, você volta lá no 1, para poder fazer uma análise um pouco mais crítica. Se precisar bater pano, bate pano, não tem problema, mas você receber um alerta antes de ter um dano econômico maior, porque qual que é um ganho aqui importante, né, Marcelo? É a questão do timing. Né? Porque hoje o que acontece? Normalmente, isso varia, claro, de cultura para cultura, mas pelo menos as mais rápidas, a cada 7 dias, é quando você tem um dado através de uma armadilha analógica, porque a pessoa acaba indo a cada 7 dias ou 15 dias, dependendo da cultura. Então você tem 10, 15 dias de dano econômico que está acontecendo, tá certo, na sua lavoura, e você não sabe, você só sabe depois de 15 dias que você vai lá. Pensando, né, nessa questão, vamos falar em graus dias, está aumentando a temperatura. Correto. Mas está aumentando a temperatura, o ciclo Qual a tendência? tende a ser muito mais rápido, né? Exato. As gerações se desenvolveram de forma muito mais rápida. Exato, Quer dizer, exato. você vai ter que fazer as entradas lá com muito mais frequência, né? Exato, Puxa exato. vida, interessante. Então, esse seria um dos diferenciais. O que mais você cita como um grande diferencial da tecnologia? Acho que assim, você ter um processo consistente, acho que seria talvez uma outra informação interessante, porque ali você não tem... por mais que o olho humano seja muito importante para várias coisas, mas você tem um processo, cansa, né? Então, todos os dias ali você poder definir, né, Trap View, a gente pode tirar até mais de uma foto por dia, até não precisa, uma foto por dia já é suficiente, mas você define exatamente quando você vai tirar aquela foto, no horário certinho, até respeitando até o comportamento da praga. Porque você tem pragas que têm hábitos noturnos. Então, poxa, eu vou definir a foto para tirar 8 da manhã, porque eu já consigo pegar o que aconteceu à noite, tá certo? Para outras é final do dia, começo do dia. Então a gente já consegue definir esse tipo de coisa. Então existe uma dinâmica consistente, ao mesmo tempo, que você consegue, em todas as armadilhas, ter informação no mesmo tempo naquela rede de monitoramento que você tá, né? Tudo que está ali dentro, você vai ter também, de certa maneira, dentro de uma única plataforma, com todos os dados ali, né, organizados, que você consegue ver toda a fazenda, a sua rede de monitoramento. Tem a questão de telemetria, né? Eu falei dos sensores de umidade e temperatura. As informações são coletadas a cada 5 minutos. Então você consegue depois, inclusive, porque cada armadilha, na verdade, ela acaba sendo uma estação meteorológica virtual. Perfeito. Tá? Porque além dos sensores de umidade e temperatura, a gente tem acordo com uma plataforma global de clima que chama Meteoblue. É uma das mais famosas que tem no mundo. Isso vai embarcado? Vai embarcado já faz parte. Então, quando você abre o aplicativo da Trap View, você já consegue ver, claro, todas as fotos, todo o reconhecimento de pragas, toda a evolução que está tendo dia a dia. Além disso, você tem a Meteoblue dentro da plataforma para você ver a questão de previsão de chuva, vento, temperatura. Então, você acaba tendo essa informação ali dentro, também acaba sendo um outro diferencial da plataforma. Puxa vida, isso é... E como é que se faz essa comunicação pro produtor, né? Porque o produto não é uma simples armadilha, é uma estação, né? Exato. Tá falando, né? É uma estação. É um valor agregado muito grande, né? O Alexandre, pensando em culturas, você citou algumas culturas já, mas quais são, pensando na estratégia agora da Trap View no Brasil, como é que vocês estão mais posicionados em qual cultura, quais regiões? Legal. Hoje, em termos globais, a gente atua em mais de 25 culturas no mundo, né? Então, claro, grande parte, toda a parte de HF, né? Muito forte na Europa, mas aqui no Brasil também, na América Latina, Peru, Chile, né? Muito forte a questão de HF. Aqui no Brasil, Marcelo, assim, a gente atua em mercados tanto de HF como de grãos, tá? Mas eu diria assim, para destacar alguns, né? A gente sabe que hoje tem um desafio importante com algumas pragas. Spodoptera, por exemplo, é uma praga que acaba até atacando várias culturas, né? Várias culturas. Então você fala quais culturas? Às vezes a nossa conexão é muito mais com a praga do que com a cultura, porque no caso do Spodoptera você vai ter tomate, algodão, tá certo? No milho, na soja. Na verdade, o Spodoptera frugipeira ataca mais do que 180 então, culturas. Exato. Né? Eu quase posso falar que a gente atua em 180 culturas, né? Eu poderia atuar em 180 culturas, né? Então, porque no final, o que pra gente vale é mais o inseto do que a cultura, né? Mas, trazendo aqui um pouco para a realidade, né, de grandes culturas do Brasil, então existe um trabalho grande para a parte de milho, acho que é um tema importante, tanto para a Spodoptera, como também para a cigarrinha do milho, né, que é um problema importante para o Brasil e outros países também. Hoje a Argentina também já tem um problema importante, né, chama de chicharrita del maíz, né, já é um outro problema. México também, Estados Unidos começando agora mais forte, Europa alguma coisa, então é uma praga que está... O Brasil, coisa que puxou mais isso no começo, é onde até a gente, em termos de educar IA e tudo mais, começou aqui no Brasil. Então a cigarrinha foi, vamos dizer, uma praga que a gente catalogou aqui no Brasil, aprendeu aqui e agora está expandindo para outros países também.
Você está liderando aí a América do Sul, América Latina. Quais, assim, pensando em monitoramento, como é que estão esses países também em relação a monitoramento nas grandes culturas? Eu vejo que para HF é muito similar ao Brasil. Eu acho a parte de HF, fruta, quando você fala HF, você está falando o quê? Batata, tomate? Falo uva, maçã, pera, porque também eu já estou pensando nos outros países também da América Latina, então, os outros países, né? O Brasil, mas o Brasil também tem uma área interessante de maçã, então a gente tem algumas pragas importantes para grafolita, por exemplo, aqui no Brasil, então é uma área que a gente também atua, né? Na Europa é um mercado importante, na Europa, né? Maçã é um mercado importante na Europa. Né, que você citou. Uva também, então a gente atua. Tem tecnologias que o Brasil não tem tipo de praga, mas Chile, por exemplo, Lobesia, Botrana tem, né, essa praga importante no Chile, Argentina também. Brasil, qual seria um dos países aí mais tecnificados hoje nesse sentido? Em HF, por exemplo? Digo que o Brasil está muito bem, viu? Mas ali acho que talvez ali colado com o Brasil, Chile, porque Chile você tem uma produção muito importante de cereja, né? O Chile é um grande exportador de cereja, e a cereja demanda ali um monitoramento importante em campo, então acho que para essa parte desse mercado o Chile está bem evoluído, né? Se a gente vai para outros mercados como o Peru, tem vários HFs, vamos chamar aqueles de esporte, desde aspargo, avocado, o próprio uva também, o Peru também é um exportador. Então a gente vê esses países que estão muito conectados com mercados de exportação, né, acabam tendo mais de forma madura o monitoramento, né? Então, e também tem uma outra conexão, acho que importante, eu já falei mercado de exportação, e esses produtores todos, tanto no Brasil como na Argentina, Chile e outros, também a questão de boas práticas agrícolas. Isso. Então, muitos deles têm certificado Global Gap, né? E é onde a Trapivil também entra. Hoje a Trapivil também é membro do Global Gap, tá? Dentro de todo o conceito de certificação do Global Gap, existe, não sei se você já viu, mas existe um capítulo dedicado para manejo de pragas. Manejo de pragas. Tá? Então existe um capítulo lá dedicado, né, para isso. Então é onde também a gente, como Trapivil, está posicionada para apoiar o agricultor nisso. Porque se você é um agricultor Global Gap, que no Global Gap, tanto para exportar, mas aqui para o Brasil também já cada vez mais, né? Acho que com certeza você conhece muito o tema de certificação, né? Com a questão da própria... porque, na verdade, quando nós instituímos e começamos o trabalho no MIP Experience, nós nos inspiramos no Global Gap. É verdade. Global Gap, Global Markets, Rainforest. A Promib é uma empresa de certificação, né? Mas a construção do programa ela foi feita baseada nessa. E assim, um diferencial nosso aqui, um dos pontos importantes é que é a obrigatoriedade do monitoramento do uso de bioinsumos, que também estão descritos nessas outras certificações. Mas aqui é knockdown. Se ele não faz monitoramento, ele não recebe o selo. Se ele não usa bioinsumos, aí não importa, né? Pode ser o produto comprado no mercado, feito on-farm, mas claro, on-farm é diferente. Tem outras questões envolvidas, a questão da segurança em termos de produção, mas nós nos baseamos nesses modelos. Faz todo sentido, né? Eu acho que é isso. Então, por isso que acaba apoiando tanto todo o trabalho que é feito aqui, né? Pelo MIP Experience, né, que também é um trabalho de certificação, que, né, aliás, muito bem escrito, que também segue a certificação, exato. E passa por isso, né, como você acabou de dizer, passa por questão de monitorar, de ter os dados, de ter um processo bem estabelecido. Então, é o tipo também de conexão que a Trapivil, né, faz aqui, né, junto com vocês, mas também com outras certificações, que apoiaram, porque na hora que você vai ter ali uma auditoria que vai te perguntar das evidências, de como você monitorou, quais são as pragas, e você, de forma digital, tem muito simples. Né? Tá tirar aqui o relatório. Tirar o relatório exatamente dentro do sistema, em vez de estar ali tentando e melhor, pegar um relatório que já vem com explicações. Exato, né? até a foto, se precisar. Isso é muito, muito interessante. Bom, já que você puxou o assunto boas práticas agrícolas, agora eu queria começar a coletar aqui junto com você algumas percepções suas, né? Como profissional do mercado há bastante tempo, em multinacionais e tal. Como é que você tem visto a questão da agricultura regenerativa no Brasil e de que forma, né, o trabalho da Trapivil vem a colaborar com essa construção? Te pergunto pelo seguinte, porque a agricultura regenerativa, nós estamos à porta, né, muito próximos de uma COP30 aqui no Brasil. Tenho participado de várias discussões a respeito da agricultura regenerativa para atender algumas questões feitas aí pelas COPs, não só por essa. Ano que vem temos a Austrália, então é um assunto muito importante para todos nós. Né? E vez ou outra, quando falamos em agricultura regenerativa, parece que não fica palpável, é difícil definir, mas o que é? Então, assim, tem vários trabalhos sendo feitos para se criar índices e tudo mais, para que possamos identificar quem é o agricultor que utiliza as ferramentas, ou desde a saúde do solo até manejo de pragas. Né? Como é que vocês têm se posicionado dentro deste mercado? Porque
uma coisa é falar de orgânicos, outra convencional. E onde se insere a agricultura regenerativa? Perfeito, perfeito. E acho que vale falar, né, Marcelo, até sistemas de sustentabilidade, agricultura regenerativa, né, então, até pensando em mercados de fora, às vezes falta muito entendimento, inclusive, de como as coisas são feitas aqui no Brasil, né, questão até de comunicação. Primeiro porque o Brasil, né, da área toda que a gente tem no Brasil, 11%, só 11% dedicado à agricultura. Exato. Então você vê o tamanho do país como o nosso, que alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo, e a gente usa 11% da nossa, e ainda tem espaço até para poder produzir mais nesse... E tem espaço para produzir nesse mesmo 11%, tem espaço para poder fazer mais, né? Se a gente Essa é uma informação importante que você está trazendo aqui, porque muitos não enxergam isso, não conseguem enxergar, né? A gente tem hoje no Brasil aproximadamente 66% de áreas preservadas no Brasil, né? E dessa área, metade dessa área está dentro das fazendas. Então o agricultor no Brasil, ele já tem feito um papel super importante com relação à sustentabilidade, a toda essa conexão com que a agricultura regenerativa talvez seja uma camada a mais, onde a gente traga, né, talvez outros elementos de manejo, seja com bioinsumos, com biofertilizantes, seja com plantas de cobertura, né, que a gente pode ali também trazer para realmente ter um sistema ainda mais sustentável, mais inteligente, a saúde do solo, exatamente. Então, eu vejo que primeiro tem a questão de comunicação, né, que o Brasil... Eu estive na Europa esses dias, numa reunião lá até global da TrapView, e parte até do meu papel é fazer essa educação com o time global da TrapView, porque nem todo mundo no mundo tem esses números fáceis, sabe? De tamanho do Brasil, quanto a gente já protege, qual o papel do agricultor dentro disso. Então, o agricultor... Porque é uma distorção, né, na leitura, né? Correto. O agricultor, na verdade, já até cuida muito bem das nossas florestas, não necessariamente ele é reconhecido por isso. Tá? Então, mas é o nosso papel até aqui, né? Poder falar sobre isso dentro do Brasil e fora do Brasil também. Mas trazendo de volta a pergunta, o papel da TrapView, aqui a gente traz vários elementos, tá, Marcelo? Acho que o primeiro é você ter o dado certo na hora certa para poder tomar a decisão. E com isso, você não vai precisar aplicar mais do que deveria. Então, se você realmente tem ali o dado certinho, né, e aplicar quando precisa, você já tem ali um apelo importante de sustentabilidade, porque só vai colocar no solo o que é necessário, tá certo? A outra é você ter informação mais fina ainda, que vai poder te dar a chance de você, de forma muito eficiente, usar um bioinsumo, que vai saber na hora certa, no momento certo para entrar com aquele produto. Tem uma outra parte que é básica, mas também conta também. Toda a questão de deslocamento. A gente vê hoje, às vezes, né, um consultor ou um próprio agricultor que tem mais de uma fazenda espalhada, às vezes tem que rodar 60 km, 70 km para poder acompanhar lá um monitoramento. Pô, teve que ir lá, se deslocar, emissão de CO2, tá certo? Então também todo esse deslocamento também tem um impacto ambiental, né? Então se a gente posicionar a TrapView como uma ferramenta que está lá no campo, que te dá informação 24/7, que te permite... Tem que ir no campo, óbvio. Né? Óbvio que tem que ir no campo. Mas você não precisa todo dia. Tem que ir lá e validar. Tem que ir lá e validar, tem que ir lá e usar a ferramenta, né, como a gente falou atrás. Né? Não vai trocar o monitor, não vai substituir o monitor, mas vai potencializar, ele vai onde precisa, ele vai dar prioridade, ele vai fazer um roteiro mais inteligente. Né? Então, a hora que a gente soma tudo isso, da questão de eficiência, deslocamento, poder usar o produto na hora certa, acho que a gente corrobora para todo esse ecossistema de agricultura regenerativa. Uma dúvida técnica aqui. Você falou dos alertas, né? Esse alerta ele é dado no nível de controle ou abaixo do nível de controle? Em que momento o produtor recebe o alerta? Tudo isso é customizado. Então, para cada cultura e para cada praga, você tem danos econômicos que são distintos, né? Então, tudo isso é parametrizado dentro do sistema. Perfeito. Então, você fala, poxa, se tiver assim, 5 spodópteras, eu quero que você me avise. Então, automaticamente, a hora que o sistema tirou a foto, processou, já vai chegar uma informação, um push no seu celular, dizendo, olha, a armadilha número 5 tem 5 spodópteras, por exemplo. Ela te dá esse alerta, mas se você não fizer nada, ela continua acumulando normal. Né? Vai te dar... Você pode calibrar o sistema para te dar um alerta um pouco antes do momento da intervenção. Correto. Então, deu um pouco antes, eu já estou atento com relação àquela armadilha. Exato. E também tem todas as curvas de tendência, né? Então, a ideia qual que é? Que não espere chegar um alerta. O alerta, claro, é super útil. Mas a ideia é que você... então ali com o seu time, eles eliminam isso. Se você tem isso de forma, tem razão. Se você tem isso bem estruturado com o seu time, vamos dizer, toda segunda-feira lá, olhar as tendências, como vai estar, para você poder planejar a semana, as próximas semanas, você já vai ter esse insight antes, né? Então, em teoria, você não deveria ter um alerta. Claro, se tem um surto, de repente, de alguma coisa, você já vai receber aquela informação e não vai ter que esperar, de repente, 7 dias, 10 dias para poder voltar no campo e saber o que aconteceu, né? Que essa tendência está atrelada, então, aos fatores abióticos, principalmente, né? Temperatura, umidade. Interessante. Puxa vida. Eu acho que, assim, cada vez mais, né? Eu acho que o agro, ele evolui, né? O agronegócio evolui.
a tendência é sempre buscar sustentabilidade. É isso que a gente fala aqui, né? Você trouxe alguns dados importantes em termos até das questões que estão sendo discutidas, desmatamento. Nós preservamos muito mais do que desmatamos, e desmatamento é ilegal. Exato. Né? Então, infelizmente, não é o curso normal do agronegócio. Né? E a contribuição, acho que ela vem em diferentes elos, com diferentes agentes na cadeia. Então é esse assunto que eu queria também puxar com você agora. Como é que você enxerga essa questão da colaboração construtiva? E aí eu quero remeter essa pergunta diretamente ao FLV. Quando a gente pega grandes culturas, eu acho que um dos nossos podcasts, recente, um dos últimos aqui, eu falei com o Marcos Botton. Sim, conheço o Marcos Botton, sim. A Embrapa, o Vivinho, lá de Bento, né? Nos encontramos agora, alguns dias atrás, aí a gente voltou a falar sobre isso. Ele falou, puxa vida, as grandes culturas, parece que você tem muito mais informação. E quando eu falo grandes culturas, estou falando das culturas de grãos, né? Claro. Não menosprezando a HF, muito pelo contrário. Culturas de HF são culturas de alto valor agregado. Total. O investimento feito para 1 hectare de HF é muito maior do que o investimento, e às vezes passa de 100, 200, né? Vezes em termos de investimento. Mas por que você tem poucas informações? Né? Você acha e você aqui sentou, nós começamos a falar sobre a HF para a gente tem sido uma das tendências de crescimento. Esse crescimento da TrapView no HF, ela é resultado porque é uma empresa que veio da Europa, e lá na Europa o crescimento foi também nessa área, ou aqui no Brasil vocês enxergam algum diferencial para esse grupo de culturas, no que diz respeito até à questão das boas práticas, sustentabilidade? Como é que você vê isso? Sem dúvida, acho que é um mix de um pouquinho de tudo que você falou, Marcelo. Acho que sim, tem um viés da TrapView de conhecer muito dessa parte de FLV, né? Europa, talvez o forte, apesar de ter trigo, ter milho, ter outras coisas, mas pensar em países como Itália, Portugal, Espanha, você tem ali uma produção importante, né? De legumes, de vegetais, de frutas também. Então, sem dúvida, tem um viés que vem desse lado, tem essa conexão. Mas, por outro lado, também olhando para o Brasil, acho que o produtor de frutas, legumes, vegetais, é aquilo que a gente falou um pouco no começo, né? Ele já talvez esteja mais maduro para essa questão do monitoramento, e talvez até para uma pressão de qualidade, talvez uma própria pressão ali da própria cadeia também, né? Hoje a gente sabe que existem monitoramentos, questão de resíduo, questão de qualidade e tudo mais. Então, assim, é um produtor mais consciente com relação a isso. Então, a adoção ela é mais simples, né? Porque, na verdade, o que eu vou explicar é muito mais sair de um processo analógico para um processo digital. E talvez em outros segmentos, talvez você tenha que explicar, inclusive, toda a importância de ter esse manejo, de como posicionar as armadilhas, para quais pragas. Então, existe também uma outra educação, mas eu vejo que o agricultor, tanto na parte de HF, como a gente diz, como grãos, o agricultor brasileiro, em geral, ele adota muito bem tecnologia, né? O nosso desafio sempre, acho que para qualquer tipo de produto, seja para bioinsumo, seja para outros, é realmente como a gente poder explicar esse valor para o agricultor. Se ele entende o valor, aquilo realmente traz rentabilidade, menos custos para ele, talvez menos esforço de mão de obra, alguma coisa, ele vai adotar. Benefício. Se ele vê o benefício, ele adota. Ele não é, talvez, aquele tipo de segmento, de mercado, que é avesso a tecnologia, que não quer, não, ao contrário. Né? No Brasil, a gente tem quase 2.000 startups que estão ali diretamente trabalhando com o agricultor e tudo mais. Então, existe sim aqui toda uma abertura importante para inovar. O produtor está mudando também, né? Eu acho que assim, até as novas gerações assumindo o campo, né? Tem pesquisa que já nos mostra, né? A geração X sendo substituída aí pelos millennials, e aí vai. Exato. Porque são aqueles que estão mais, vamos dizer assim, dispostos e abertos a buscar a inovação, né? Com apoio da geração X, né? É isso aí. E no seu ponto de vista, assim, pensando no futuro agora, no curto prazo, né? Curto, médio prazo, quais seriam os grandes desafios aí para a implantação, para o crescimento da adoção dos de monitoramento, né? De tecnologias de monitoramento? O que seriam os principais desafios? Legal. Eu sei que é uma área desafiadora, né? É uma área desafiadora. É uma área desafiadora. Então, assim, ele podia começar desde o começo, assim, mas o que seria hoje algo que tem que ser trabalhado? Ainda bem que eu gosto de desafio. Viu? Eu sei, é inovação, trabalho com inovação, tem que gostar. Tem que gostar de desafio, né? Mas olha, acho que o primeiro, talvez trazer essa ciência do que
do que uma tecnologia digital pode ajudar, né? A digitalização de um processo, como a gente já comentou um pouquinho, tem N benefícios, né? Benefícios de ter um processo estabelecido, de você ter evidência, de você ter, talvez... Puxa, é super difícil treinar um monitor ali para você saber, explicar para ele que essa aqui é o Spodopteras, que ele coverta... Então, transferir esse conhecimento. Exato, então tem todo um conhecimento que uma armadilha, né, como da TrapView pode ajudar muito, e de novo, né, não vejo que facilitar o processo. Não vai substituir, vai potencializar, né, a mão de obra, né? A gente fala que, puxa, a gente está com visão computacional, com IA, a TrapView já trabalha isso há muitos anos já, né? Então já não é de agora que as armadilhas começaram a reconhecer os insetos, né? A gente já tem trabalho de muitos e muitos anos, né? Então até não vejo que a IA ela não vai substituir um monitor, tá certo? Mas vai potencializar isso aí, e aquela empresa, aquele produtor que não usar IA em seu benefício, esse vai ficar para trás, né? Porque o sistema, né, hoje vai evoluir para isso, vai ter outras velocidades, vai ter outros insights que talvez de um jeito muito tradicional você não vai conseguir fazer, né? A agricultura, querendo ou não, é uma indústria cada vez mais sofisticada, né? A gente tem sensores, a gente tem a telemetria das máquinas, tem robô, né, nas fazendas, então, assim, o pessoal vai ter que se adaptar, seja, quem não se adaptar, infelizmente vai ficar para trás e outros vão assumir esse espaço com certeza, né? Então o desafio tem esse, de trazer mais essa consciência. A gente está num trabalho também bem bacana aqui de expandir o catálogo da TrapView. Hoje a gente tem mais de 60 pragas que já estão no catálogo, que a IA já reconhece todas essas pragas, seja a grafolita, a bonagota, a lobésia, né? Tem um portfólio bem grande, e tem algumas pragas, algumas lepidópteras do Brasil que não estão no catálogo, que a gente está fazendo um trabalho exatamente agora de também educar essa IA em colaboração com o consultor. Nós estamos falando de Spodopteras, vocês conseguem reconhecer o complexo Spodopteras, 3 espécies ou mais Frugipeda? Mais Frugipeda, porque sempre está muito conectado, Marcelo, com o atrativo. Então, hoje, depende muito, né? A gente fala do caso da Frugipeda, o atrativo sexual que vai ali implantado dentro da armadilha. Então, esse aqui é vamos dizer, o elemento que traz o inseto ali para dentro. Então, acaba ficando muito conectado com o feromônio, no caso dessa praga. Então, assim, tem também o desafio, né? Acho que você tocou nisso e de forma direta e indireta, a questão da transferência do conhecimento, de treinamentos, não só do produtor, mas também dos consultores, né? Isso é importante, eu acho que é algo que tem que ser trabalhado. Em termos de oportunidades para o monitoramento, o que você... Vejo, olha, acho que primeiro monitoramento, acho que é um tema coletivo, acho que é um tema importante para a gente ter essa ciência. Então, quanto mais redes de monitoramento a gente puder ter e pensar, até as próprias armadilhas entre si, elas se conversam entre si. Se a gente monta uma rede de monitoramento, a gente começa a conectar as infestações que vão acontecendo ali nessa rede e consegue trazer insights ainda mais valiosos para o agricultor. Então eu vejo que a gente pode ter a oportunidade de fomentar mais redes de monitoramento, e a gente tem jogadores importantes da indústria que podem ajudar com isso, próprias cooperativas. Isso? Então a cooperativa poderia, né, você pensa em uma cooperativa que está ali levando muita tecnologia, serviços, então ela pode pensar em criar uma rede que ela vai apoiar ali os agricultores, e até com esse pensamento coletivo, você acaba conseguindo, inclusive, ser mais democrático com uma tecnologia como essa, porque de repente um agricultor que tem ali 1 hectare, de repente isso é uma tecnologia talvez custosa realmente para ele. Só que se você conseguir juntar, né, uma comunidade, uma região, e você espalhar ali a informação, você vai conseguir ter uma visão da região, do que está acontecendo, e depois, através dos mecanismos que você já tem, poder retroalimentar esse agricultor com insights. Você fala, puxa, vai acontecer tal situação aqui, a tendência de infestação está essa, e você, de forma antecipada, levar isso para o agricultor. Os próprios consultores, quem hoje, né, como consultor, acaba atendendo vários agricultores, ele também pode ter uma rede de monitoramento que é incomum, não é que seja necessariamente proprietária dele, mas em colaboração com o próprio agricultor. Com o agricultor, né? Porque, com um conjunto. Porque a gente tem todo um sistema estruturado dentro da TrapView de acessos. Então, assim, o consultor só vai ver o que ele tem que ver, o agricultor vai disponibilizar a informação para quem ele quer disponibilizar a informação. Então, você com isso consegue criar uma rede inteligente de monitoramento e com isso conseguir ter mais benefícios. O Alexandre, só deixar um pouco mais claro para quem está conosco, como é que ele acessa essas informações? Existem aplicativos em celulares, computadores, de forma que a tecnologia pode ser visualizada? Dos dois jeitos. Né? A gente tem um aplicativo da própria TrapView, então aquele que eu até comentei, quando tem um alerta, vai chegar direto o alerta no celular já, aí você vai ali olhar no celular, já vê a fotinhos, né? Já vê os gráficos de tendência e tudo mais. A outra forma é acessando a plataforma via computador, e a outra também
é todo um leque que a gente tem de relatórios automáticos. Então você fala, puxa, toda semana eu quero receber aqui a performance de capturas da minha você rede de monitoramento. isso. Você automatiza, vai chegar para você por e-mail, por SMS. Você tem outros mecanismos também de envio para você poder olhar as análises das informações que você tem na sua rede de monitoramento. Isso é uma baita inovação, né? Eu acho que, em termos de tecnologia, é uma tecnologia... Eu acho que eles estão trazendo algo para o mercado extremamente necessário, prático, né? Eu acho que é super prático. A gente fala brincando aqui, né? O smart, né? Inteligente e tal. Claro que é. Não, é algo que facilita muito e dá mais conforto para o agricultor no sentido de confiança. Né? Eu acho que isso é importante. Bom, queria agradecer você. Estamos chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo, mas antes disso, você tem mais algum ponto? Tem algo que você acha que é interessante a ser dito a respeito das tecnologias da TrapView, sobre o futuro da tecnologia no Brasil e no mundo, suas expectativas? Muito bem. Não, altas expectativas, né? O Brasil... São sempre muito... A gente tem como, acho que, apoiar demais a agricultura aqui no Brasil. Então, a gente continua investindo muito em pesquisa e desenvolvimento. Então, outros formatos, outros modelos de armadilha também devem vir no próximo ano. Então, acho que uma praga bem importante para o Brasil aqui são percevejos. Né? Então, na Europa, a gente já está em desenvolvimento com alguns designs que sejam mais apropriados. Na soja, por exemplo? Exatamente. Então, é um segmento bem interessante que a gente também pode apoiar no monitoramento. Então, algo que deve vir a partir do ano que vem. Eu já vi o ano que vem? Já o ano que vem. Já vi os protótipos já lá na Europa. Tá interessante. Eu vi com boas expectativas. Então, eu já estava lá, notícia. Já levantando a mão para ser um dos primeiros a treinar. E trazer para o Brasil aqui, né? Para realmente o pessoal já testar. Então, E você imagina, antes de introduzir, correlacionar com as tecnologias, não, com a batida de pano? Sim, a gente pensa você coloca lado a lado para validar. Exato. Até para ver também, uma coisa é você testar na Europa, né? Mais que o inseto seja parecido, né? Mas o ano que vem entraria no Brasil ainda para uma fase de testes. De teste, isso. Seria a partir muito bom, muito bem-vindo. Já vemos que a partir do verão do ano que vem, não sei se safrinha dá tempo, mas é mais para o verão do ano que vem já ter esse teste feito aqui no Brasil, que vejo que é um mercado bastante importante para a gente. A gente segue na escalada, como eu te disse, de treinar IA para outras pragas que tem aqui no Brasil e apoiando o agricultor nessas melhores práticas, né, de poder realmente produzir de forma sustentável, mais e melhor, né, como você trouxe ali no começo. A gente tem outras tecnologias também, até com outros tipos de atrativo, como luz, que também para o ano que vem a gente também deve ter outras formas também de trazer aqui para o Brasil. Então pode ser algo que também ajude a gente a avançar em outros segmentos que tem alguns desafios também. E talvez de mensagem aqui, Marcelo, assim, de novo agradecer, né, o convite. É muito bom estar aqui contigo, né, tem feito um trabalho extraordinário de poder divulgar isso aqui para toda a cadeia. Tamo junto, né? Você trazendo essas informações que você está trazendo, sem dúvida. É fundamental. E aqui é uma mensagem, acho que para quem está ouvindo, principalmente quem está muito próximo aí, né, o agricultor, consultor, as próprias cooperativas, acho que vale revisitar como é que o manejo integral de pragas está sendo feito hoje, né? Acho que assim, é um processo que a gente já sabe que é importante, que é valorizado, mas talvez o convite aqui, até pelo bate-papo que a gente teve aqui hoje, acho que da importância de tecnologia para isso, é revisitar o processo que vocês têm hoje, como os dados são organizados, como os dados são discutidos, como isso é usado, porque assim, a gente só vê melhoria desde o momento que a gente para, né, enxerga o problema, revisita e toma alguma ação em cima disso. Então, acho que esse é o convite que eu faço para todo mundo que participa desse mundo nosso de produção, né? E a gente, obviamente, está disponível para poder aprender juntos, desenvolver juntos, escutar e conseguir levar essa tecnologia. Antes de terminar, Alexandre, você colocou um ponto importante, né? O histórico das informações, né? Parece que muitos aí, né? A gente vê que essa amnésia que temos às vezes, né, de problemas que podem ser evitados a partir de um resultado ou problemas que nós já tivemos no passado. Né, isso pode nos ajudar. Eu acho que esse tipo de tecnologia, né, a TrapView, ela traz a tecnologia que ajuda muito nesse sentido também. Né? Você falou muito da previsibilidade. Uma coisa é previsibilidade aí no ano, né? Outra coisa é você acumular informações e ter mais fácil, né, como tomar decisão. Né? E revisitar, porque assim, é normal, assim, qualquer indústria, né, as empresas todas, a gente acaba acostumando com os processos, né? Não quer dizer que aquele processo seja o ideal. O ideal. Então, acho que vale uma reflexão, fazer conta do impacto que está acontecendo, dos desafios que estão acontecendo nos últimos anos, também olhar para frente, o que você falou, acho que ninguém quer
incorrer os mesmos erros novamente, né? Novamente. Então, acho que vale o aprendizado para poder trazer isso para o seu favor. Né? Aprender com os erros. Correto, é isso. Xande, muitíssimo obrigado. Sucesso para você na empreitada, para nós, né, nos desafios para nós. E vamos lá, vamos torcer aí para que cada vez mais o produtor tenha essa visão de que, de fato, o monitoramento é necessário, né, que tem que ser feito e que ele faça da melhor forma possível, né, aproveitando os dados para gerar informação, conhecimento em busca de resultados. Muitíssimo obrigado e obrigado você. Vamos ter que marcar um próximo bate-papo aí, porque com certeza foi longe, hein? Vamos lá, sim. Boa. Obrigado, sucesso. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam em mais esse episódio do podcast MIP Talks. Sempre um prazer tê-los aqui junto conosco nesses debates, nessa construção, né, que ocorre tijolinho por tijolinho em cada episódio, sempre trazendo uma nova visão e novas informações para a implantação de programas de manejo integrado de pragas dentro de sistemas de agricultura regenerativa, sempre com o objetivo principal de chegar até o alimento sustentável e a sustentabilidade e segurança do alimento até as gôndolas do supermercado. Espero vocês no próximo episódio. Um grande abraço a todos. Você ouviu o MIP Talks, o podcast do MIP Experience, um programa da Promip que conecta o agro por meio da sustentabilidade, inovação e boas práticas. Siga o MIP Talks nas plataformas de áudio e no YouTube. Até o próximo episódio. Bem-vindo à terceira temporada do MIP Talks, o podcast oficial do programa MIP Experience. Aqui você encontra conversas com quem está transformando o campo e o mercado por meio do uso correto de biológicos, boas práticas agrícolas e inovação sustentável. Acesse mipexperience.agr.br e saiba mais.